Boa tarde, meus amados e minhas amadas. A paz do Senhor Jesus para todos. Como vocês estão, meus amores, meninas e meninos? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam buscando a presença do nosso Deus, que é todo-poderoso em nossas vidas, que só Ele cura, liberta e restaura as nossas vidas, as nossas almas. Mas não podemos ficar de braços cruzados, esperando que só Deus venha fazer o trabalhar dele em nossas vidas. Todos nós temos o direito de nós se posicionar perante o Senhor Jesus. E aí ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Tem pessoas que eu estou conhecendo esses dias agora e a pessoa está em um deserto há muitos anos e ainda a pessoa não se posicionou. Como eu posso ajudar essa pessoa que entrou em um deserto no seu casamento e ainda não se posicionou? Gente, nós temos que tomar a nossa posição. Deus diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Então, se Deus está permitindo que na tua casa você venha passar por um deserto, quando entramos em um deserto, entra no deserto o nosso esposo e a esposa. Não existe um só entrar no deserto e o outro não entrar. O outro sempre vai entrar. Tem um que entra mais rápido, que é aquela pessoa que procura buscar a Deus. E aquela outra pessoa, às vezes, que está buscando lá fora os prazeres da carne, às vezes ela ainda não entrou no deserto, mas ela irá entrar. Porque Deus tem propósito na família. Qual o propósito de Deus na família? Dele fazermos com que nós entramos em um deserto. Todo deserto, o processo de Deus é para que um dos dois venha conhecer como Deus é importante na sua vida. Primeiro, um busca a Deus. Depois, Deus leva o outro. Se Deus não trazer o outro pelo amor, mas Ele vai trazer pela dor. Pode confiar, acreditar que Deus vai trazer o seu cônjuge pela dor. Se Ele não trouxer pelo amor, mas Ele vai trazer pela dor. Então, eu e você que entramos em um deserto, para as pessoas que estão aí entrando, que entraram e não sabem o que é um deserto, é a separação do casamento. Às vezes tem pessoas que entram em um deserto, não é por causa de traição, depende de casais para casais, depende do problema de sua casa. Não vamos dizer que é só traição. Tem vários tipos de problemas que passamos por desertos. Tem pessoas que passam por deserto no financeiro, tem gente que é no lado amoroso. E o deserto ele sempre vai atingindo todas as áreas. Ele não atinge só uma área, ele atinge todas as áreas. Então não adianta lutar contra carne e sangue. Esse deserto é para nós lutarmos contra os principados e potestades. Quando vocês entrar, principalmente as mulheres, entrar em um deserto dentro de sua casa, não adianta ficar brigando com o seu cônjuge, ficar lutando contra ele ou dizendo algo para ele, para que ele venha lhe ouvir. Porque no processo que ele entrou, o inimigo cegou ele totalmente. O inimigo botou escamas nos olhos dele. Possa ser também que seja a mulher. Se não for o homem, mas é a mulher. Então o inimigo botou escamas. E tem a maioria das vezes que o inimigo punha um véu sobre o seu cônjuge ou sobre sua esposa. Então nós temos que entender que eles estão cegos. Não vamos ficar brigando. Porque se nós ficarmos brigando, nós estamos lutando até com o próprio inimigo. Porque a maioria das coisas que eles falam não são eles, e sim o demônio
por detrás deles. Vocês lembram na passagem de Pedro? Que Pedro falou com Jesus e Jesus disse: vai para detrás de Pedro, Satanás. Porque Pedro falou para Jesus e Jesus sentiu que não era Pedro que queria dizer aquilo para ele, e sim Satanás que estava falando. Usou Pedro e falando na boca de Pedro para que falasse com Jesus, para que Jesus desse ouvido, e Jesus não deu ouvido. Então nós também, a maioria das vezes, é assim. Gente, nós temos que aprender. Um deserto, ele tem muitas fases. O deserto, ele tem muitas fases. Quando entramos logo em um deserto, é um deserto de desespero. É um deserto que nós não entendemos. É um deserto que nós ficamos perguntando a Deus o porquê. E se vocês ficarem entrando aí em um deserto e não saber o porquê de Deus, que Ele botou vocês em um deserto, eu espero que vocês compreendam e entendam. E vá buscar a Deus, principalmente nesse momento. Outra coisa, tira os olhos do teu cônjuge. Por mais que vocês sofram, por mais que vocês estejam abalados, mas tira os olhos do cônjuge. Isso é de grande importância para vocês. Vocês têm que buscar por vocês hoje. Buscar a presença do Senhor Jesus por vocês. Faz uma oração pelo teu esposo e pela tua esposa. Entrega totalmente nas mãos de Deus e descansa. O que é descansar? É descansar o coração. Não é que nós não vamos sentir tristeza, não é que nós não vamos ficar angustiados, não é que nós não vamos sentir, porque nós somos de carne e osso, nosso coração não deixou de ser um coração. Nós vamos sentir. Às vezes vamos sentir as aflições, às vezes vamos sentir desanimados, às vezes vamos sentir angustiados e tristes. Mas nós não podemos se aprofundar nessas áreas. Nós temos que se libertar, buscar em Deus, entregou a Deus. Entrega também essas aflições, esses sofrimentos a Deus. Porque se vocês não entregar, vocês vão ficar em um círculo. Vai passar os anos e anos e vocês vão continuar no deserto. Nós ficamos em deserto porque nós não entendemos o processo. Mas a partir do dia que vocês entenderem o processo do deserto, vocês vão ficar forte e firme na presença do Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu comigo. Até eu entender o processo do meu deserto, eu demorei muito a sair dele. Eu demorei muito a sair dele, porque eu não entendia. Mas a partir do dia que eu entendi o que era que Deus queria de mim, e o que era que Deus queria de você, netinha? Deus queria que eu me arrependesse dos meus pecados, vivesse somente a presença do Senhor Jesus, buscasse por mim, pelos meus filhos, pela minha família, e que eu tirasse os olhos totalmente do cônjuge e totalmente da vida dele, totalmente o libertasse, o liberasse para que ele fosse viver a vida dele. Pouco me interessa a vida dele hoje, como está sendo, porque eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho também que liberar o perdão? Sim, nós temos que liberar o perdão. O perdão não é para que ele venha voltar para vocês. Entendeu, meninos e meninas? Liberar perdão, como eu vou liberar perdão por tudo que ele me fez? Aquele e aquela que não liberar o perdão, não vai ter o perdão de Deus também. Porque nós também temos pecados perante os olhos do Senhor Jesus. Mesmo que você não tenha feito o que ele fez com você, mas você também tem grandes erros e grandes pecados. Então, procura viver a face do Senhor Jesus. Vai na frente do espelho e pergunta para você mesmo quem você é. Sem falsidade nenhuma e sem mentira nenhuma na frente do espelho. Quem você é perante os olhos do Senhor Jesus. Eu sei que a maioria das vezes nós ficamos, tentando se passar de boazinha, de coisinha, disso e daquilo para as pessoas daqui da terra. Mas nós não enganamos a nosso Deus. Nós não se escondemos da face do Senhor Jesus. Ninguém se esconde da face de Deus. Seja você quem seja, você tem que ser
limpo e limpa na presença do Senhor Jesus. Eu sei que nós não conseguimos ficar sem pecar. Nós pecamos por atos, pensamentos e omissões. Mas o que nós podemos fazer a cada dia é se libertar dos nossos erros e pecados. Sejam pecados grandes ou pequenos. Sentiu que você pecou? Se arrependa e peça perdão a Deus no momento que você errou. Não precisa você falar, só no pensar. Jesus, me perdoa, falei isso, não era para ter falado. Ou pensei isso, não era para ter pensado, mas pensou. Mas não pensa que só o teu cônjuge é quem não presta, não. Porque quando nós entramos em um deserto de casamento, é 100% de erros. 50 dele, 50 seu. Possa que você tenha sido uma esposa rixosa. Rixosa é uma esposa que cobra muito, que briga muito. Rixosa. Uma esposa super ciumenta. Uma esposa super apegada ao esposo. Quando você se apega demais a outra pessoa, a pessoa não gosta. Quando você se apega demais. Quando você... Por exemplo, você emocionalmente, você pensa que aquela pessoa pertence a você de todo jeito. Que aquela pessoa não tem a vida própria, que aquela pessoa não pode ter amigos, que aquela pessoa não pode sair sem você. Então você está doente psicologicamente. Às vezes pode ser algum problema de sua casa que você tenha passado. Ou às vezes você sentiu a falta de um amor, de um pai ou de uma mãe. Então você, quando você arrumou o seu esposo e a sua esposa, você quer dele, que ele preencha esse vazio que veio do seu pai ou da sua mãe. Tá errado. Esposo é esposo, esposa é esposa, mãe é mãe e pai é pai. Cada um de nós amamos diferente. Seu pai te ama diferente e tua mãe te ama diferente. Teu esposo te ama totalmente diferente. Nós não precisamos confundir. Eu sei que nós não entendemos. Mas nós temos que entender. Você tem que se parar de se doar tanto. Às vezes nós se doamos tanto para o esposo e para a esposa que nós esquecemos de nós. Esquecemos de viver a nossa vida e vivemos a vida do outro. O outro não pode jogar uma bola, o outro não pode sair com os amigos, o outro não pode, digamos como diz aqui, nem peidar fora. Que você já está ali na cola. Erradíssimo. Por mais que você prenda, se ele for fazer alguma coisa de errado com você, na hora que você soltar, ele vai fazer. Então, o melhor, se tiver alguma coisa de acontecer, que foi o que eu falei, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, se ele tiver de lhe trair, ele vai lhe trair. Você prendendo ou você sem prender, ele vai lhe trair do mesmo jeito. Então, o que eu posso ensinar hoje para vocês? Não prendam os esposos de vocês. Não fique vigiando a vida dele. Não fique vigiando o celular deles. Um casal que é correto e correta dentro de casa não precisa pôr senha no telefone. O celular dele e dela está sem senha. Ele, quando bota senha no telefone, já está mostrando quem ele é. Ela, quando bota senha no telefone, já está mostrando quem ela é. Não precisamos nem vigiar sobre isso. Se você for certo e se você for certa, até dentro do inferno, se você for, você vai ser honesto e honesta. Eu sei que o principado e potestade e o inimigo, ele vive buscando a quem possa tragar. E quando ele acha a brecha, ele entra. Mas ele só entra se eu e você dermos a brecha. Gente, ontem eu estava conversando até com uma senhorinha aqui, com frente à minha casa. E eu explicando para ela um pouquinho do meu entender hoje. E ela, para honra e glória de Deus, me ajudou muito. Que ela já é uma senhora. E ela dizendo o processo. E eu disse, realmente é tudo isso mesmo.
E eu realmente ainda tenho muito o que aprender. Não pense vocês que Netinha, ela é a sabichona, Netinha, ela já conhece tudo. Não, sou pequena diante dos olhos do Senhor Jesus, não sei de nada. Eu sou uma pequena diante dos olhos do Senhor Jesus. Eu estou apenas aprendendo com vocês e eu espero que vocês aprendam comigo, porque é um processo de aprendizado o deserto. É um processo que eu e vocês temos que glorificar o nome do Senhor Jesus e agradecer por ter entrado nesse processo. Antes, quando eu comecei a entrar no processo do deserto, eu não entendia, eu também perguntava a Deus o porquê, que eu me achava que eu não tinha meus erros. No começo, quando eu entrei, eu não achava que eu tinha erros. E até depois, quando eu vim entender, eu realmente caio a minha ficha. Não tenho realmente os erros que o meu cônjuge fez comigo. Para honra e glória de Deus, eu não tenho os erros que ele fez. Mas eu tenho os meus e as minhas falhas. E cada um tem que se arrepender perante os olhos do Senhor Jesus. De todo o seu coração. Não é da boca para fora, não. É se arrepender, se limpar. Quando Jesus mandou o profeta dele, se eu não me engano foi Ezequiel ou foi Ezequias. Eu confundo os dois. Arrumar a casa era arrumar o coração. Era fazer a limpeza, tanto no coração, como fazer a limpeza na vida dele. Não sei quais os pecados que ele tinha cometido, mas Deus pediu a ele, porque Deus tinha decretado a morte dele. Então Deus disse para ele limpar o coração. Então ele se debrulhou, virou para a parede, se debrulhou e de todo o seu coração ele se arrependeu dos seus pecados. E Jesus acrescentou 15 anos de vida para ele. Então eu e você, nós temos que fazer isso. Uma hora ou outra nós temos que chegar e se arrepender dos nossos pecados. Eu sei, gente, estou um pouco gripada, por isso estou um pouco tossindo. Que não é fácil nós reconhecer os nossos erros. Não é fácil porque o nosso eu, o que mais atrapalha uma restauração do casamento é o nosso eu. É o nosso eu que quer falar mais forte. Eu jamais, eu não, eu isso, então é o eu. O nosso eu é o que mais atrapalha de nós se reconhecer que nós somos errados. Nós temos que nos reconhecer. Onde erramos e onde podemos mudar. Mude. Mesmo que teu cônjuge não volte, que sua esposa não volte, mas mude. Se transforme, se permita você estar com o coração tranquilo e tranquila. Permita para você ter uma vida livre, uma vida de você deitar a cabeça no travesseiro e de você dormir a noite toda, tranquila e tranquila. De você não precisar ficar com aquelas fantasias que a gente ficava, até lá no grupo, né, meninas? Orando, 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 parecendo umas loucas. Para a honra e glória de Jesus, muitas já se restauraram para a honra e glória de Deus. E nós só temos a agradecer, né, meninas? Pela nossa restauração. Por quê? Porque nós entendemos o processo. Que o deserto não é para a morte, e sim para a honra e glória de Deus. Principalmente em nossas vidas. E se Deus botou nós em um deserto, é porque Ele tem a chave da nossa vitória. Eu tenho certeza absoluta que todas nós que sofremos, todos nós que entramos em um deserto, Deus tem algo de milagre para entregar para mim e para vocês. Tenho certeza absoluta disso. O teu milagre, Jesus só vai entregar quando vocês estiverem prontos. Quando realmente nós estivermos servindo a Deus pelo amor a Deus.
Se teu esposo voltou, se teu esposo não voltou, tem que continuar servindo a Deus. Porque Deus não deixa de ser Deus. Deus não precisa de mim nem de vocês para ele ser Deus. Então, o que é que Deus quer de nós? Ele quer que nós venhamos ser fiéis a Deus, assim como ele é fiel a mim e a vocês. Ele quer que nós sejamos fiéis a ele. Como já falei aqui também, meninos e meninas, servir a Deus não é ficar 24 horas dentro da igreja, abandonar teu filho, teus filhos, abandonar tua casa, abandonar tua família. Servir a Deus é com ordem e decência. Pode ir para a igreja? Vá. Não pode ir para a igreja? Ore em casa. Busque a Deus em casa. Mas não saia da presença do Senhor Jesus. Não deixa que a fumaça apague. Vocês vejam, não sei se vocês já acenderam fogueira ou fogão de lenha. Eu já tive uma vida quando eu era pequena que minha mãe ela não tinha fogão de gás. Ela tinha fogão de lenha. Então, eu lembro que quando a minha mãe ela ia para a feira fazer as compras, a gente acendia o fogo para quando ela chegar, o fogão de lenha já ter aceso. Então, a gente acendia e não deixava com que ele se apagasse. Porque se a gente deixasse com que a brasa se apagasse, então quando minha mãe chegasse para pôr a comida no fogo para cozinhar, tinha que acender o fogo novamente. Então, bem assim é com Jesus. Não deixa que a fumaça se apague. Não vai para a igreja, não pode ir, não sei o que está acontecendo na sua casa, ou não sei. Você faça da sua casa a casa do Senhor Jesus. Mas não deixe a fumaça do Senhor Jesus se apagar. E não fica buscando a Deus só pela restauração do teu casamento, não. Busca a Deus por você e agradeça a Deus. Agradeça pelo pouco. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus se tornará nada. Já pensou nós hoje termos uma casa com os melhores móveis do mundo? As melhores comidas do mundo. Tudo, carro na garagem, o que nós quisesse ter, nós ter. E faltar algo de nossa família dentro de nossa casa? Será se realmente tudo estava perfeito? Não estava, porque falta uma peça. Então é isso que Jesus quer retribuir de volta para todos nós. A peça que falta da nossa família. Jesus vai devolver de volta para todos nós. Mas como e quando? Quando nós estivermos totalmente preparados. E quando nós servimos a Deus sem querer algo em troca. Servir a Deus só pensando em ter troca com Deus não agrada a Deus. Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele transforma todas as coisas. Tudo que ele promete, ele cumpre. Não tem nada que vocês leiam aqui na Bíblia que não venha se cumprir. Tudo é cumprido, principalmente nas nossas vidas. Você lê um versículo e você guardar no seu coração, aquela palavra, ela vai ser cumprida. Pode demorar, mas ela vai se cumprir. Eu lembro do meu sonho que eu tinha de ser mãe de gêmeos. Então, eu ontem contando para a senhora aqui, eu lembrei que eu queria os gêmeos primeiro do que ter Jonathan. Eu queria os gêmeos já. E Deus não me deu.
eu tive Jonathan. E os gêmeos veio 4 anos depois de Jonathan. Os gêmeos veio depois que eu tinha ido buscar a face do Senhor Jesus. E eu nem lembrava mais disso. Eu já tinha esquecido que eu pedi a Deus. Mas depois que eu estava grávida, eu lembrei do sonho que eu tinha de ser mãe de gêmeos e eu pedi a Deus. Então, eu sonhei com os 2 filhos que eu estava na barriga. Eu sonhei com eles 2. E eu desmaiei na casa de um casal de gêmeos. Então, eu já tive a confirmação do sonho. E quando eu desmaiei na casa dos gêmeos, eu tive a confirmação mais uma vez. Então, vocês vejam. E eu desejava ser mãe de gêmeos bem antes. Mas Deus não me deu no momento que eu queria. Deus me deu no momento que Ele quis. No momento que Ele achou correto para mim. E, gente, vocês precisam acreditar e confiar. Eu tinha uma irmã que ela chegava para mim e dizia, como é que você vai cuidar desses 2? Como é que vai ser assim? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser assim, assim, assado? E eu disse a ela, eu bem tranquila, eu disse, quando eu ter as crianças, eu vou resolver tudo, vou pensar em tudo. Aí ela, meu Deus, que calma. Não pode ser assim não, a gente tem que resolver antes. Eu disse, não, eu não vou me antecipar antes para nada. Não me antecipei de quem ia me ajudar a cuidar das minhas crianças. Não me antecipei, minha família toda sabe. Fiquei bem tranquila. Eu disse, Deus proverá todas as coisas. E quem tomou conta de mim? Uma sobrinha minha de 15 anos. Deus preparou ela para cuidar de mim e dos meus filhos, para me ajudar. As minhas irmãs vinham uns dias, minha mãe foi outros dias. E assim eu fui passando o tempo. Quando eu estava com 6 meses dos meus meninos, a minha sobrinha, ela estudava online, os meninos choravam muito, era muita perturbação dentro de casa, porque era muito choro, muita coisa. E eu disse a ela, pode voltar para a casa de sua mãe, que agora a responsabilidade vai ficar comigo. E eu fiquei e tomei conta dos meus filhos. Eles tinham apenas 6 meses e eu fiquei sozinha, e até hoje. Não tem ninguém que me ajude com meus filhos para cuidar. Quando eu preciso sair, alguém vem e me ajuda e fica com eles. Mas eu não preciso ficar com uma pessoa dentro da minha casa para me ajudar. Porque Deus, o Todo-Poderoso, me ajuda e me ajudou até hoje. E está comigo me ajudando. Normal. Não tem por que vocês querer correr e antecipar as coisas. Não antecipe nada. Às vezes a nossa mente sofre antecipando as coisas. Eu aprendi que eu não posso antecipar nada na minha vida. E se vocês ficarem antecipando coisas na vida de vocês, vocês vão ficar emocionalmente doidos e doidas. Espere com calma. Foi o que eu fiz na época. Eu apenas vivi a minha gravidez. Para a honra e glória de Jesus, bem tranquila. Como se fosse de um. E eram 2. E eu não me antecipei de nada, não. Eu esperei tudo na presença do Senhor Jesus. Seja feita a vontade de Deus. E deu tudo certo. Então, bem assim é o deserto. Não se antecipe. Não se antecipe. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de todos. Deus, Ele vai fazer milagres nas nossas vidas. Agora vocês têm que estar na posição de vocês. Para esperar somente em Deus. Outra coisa, não fica querendo trabalhar e nem antecipar Deus mandar eles
hoje e amanhã não. Vocês têm que esperar o tempo do Senhor Jesus. Porque no tempo de Deus vai ser perfeito. E no tempo de vocês possa que não seja perfeito. Quando eu escuto os testemunhos de casamentos, eu sempre vejo e sempre escuto eles dizer que todos eles descansaram na presença do Senhor Jesus. E o descanso, eles nem pensavam mais nem que eles voltavam. Era como se ele já tivesse desistido da volta. O tempo vai passando, né? Vai passando o tempo, que depois a gente se acostuma, vai viver a nossa vida e realmente não sabemos se qual o casamento que Deus vai restaurar. Então, o que nós precisamos fazer? Viver a nossa vida com Deus. Ah, mas eu preciso arrumar outro homem e outra mulher. Aí é de cada um. Aquela que sentir a vontade de arrumar, não sou eu, netinha, que vai dizer para não arrumar. Mas você está em adultério do mesmo jeito que teu cônjuge está. Porque ele não é o teu esposo e nem a tua esposa. Arrumou outra, está em adultério do mesmo jeito. Não tem nem como vocês abrir a boca para dizer: ah, porque ele me abandonou. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Para Deus não existe desculpas. Porque se vocês entendem que foi Deus que botou vocês no deserto para curá-los, vocês precisam de um homem e de uma mulher para que venha curar a ferida de vocês? Não. Porque se vocês foram buscar a presença do Senhor Jesus para que ele viesse curar, então quem tem que curar não é um homem e uma mulher lá fora. É Deus que vai curar. Deus que vai transformar. Então é isso que temos que fazer. Oi! Entendeu? Vocês têm que aprender. Pronto, já saiu, já saiu. Vocês têm que aprender o que é um deserto e apenas entregar totalmente tudo nas mãos do Senhor Jesus e deixar com que ele faça o trabalhar dele. Não importa o tempo. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. Descansa o teu coração. Descansa. Viva para você. Viva a sua vida. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer academia, vai louvar, vai ler um livro, vai ler a Bíblia. Faça qualquer coisa, mas descansa o teu coração. É isso que Deus quer de mim e de vocês, que nós descansamos em Deus. O que é descansar em Deus? Descansar é fazer de conta que... Pronto, faça de conta que você nem pertence mais a outra pessoa. E que a pessoa nem lhe pertence mais. A outra pessoa pertence a Deus, a vida dela, e a vida sua pertence a Deus. E viva a sua vida com ordem e com decência. E principalmente para as meninas, não fiquem querendo arrumar homens que tenham família. Porque se vocês entrarem nas famílias, porque eles vêm dizendo para vocês, que todos eles dizem: eu estou brigado, eu não estou com ela, eu não amo ela. A minha vida vive um inferno há não sei quanto tempo. E isso e aquilo. Todos eles dizem a mesma coisa, porque Satanás trabalha do mesmo jeito. Satanás, ele não muda o jeito dele de trabalhar em nenhuma família. Todo testemunho que eu escuto de restauração de casamento, Satanás trabalha do mesmo jeito. Ele só muda de nome e de endereço. Ele só muda o nome das mulheres e o nome dos homens. Mas é o mesmo trabalhar que o Satanás faz em uma casa, ele faz na outra. Ele não sabe trabalhar diferente, ele trabalha do mesmo jeitinho. Então, vocês, meninas, abram os olhos, acordem e cuidado. Vigie, porque
O inimigo, ele vive bramando igual um leão e buscando a quem possa tragar. E se vocês der brecha, ele entra também. E eles podem deixar vocês igual a eles e a elas que estão lá fora. Cuidado, vigie. Os pratos que o inimigo nos oferece são os melhores, viu? Não são os piores, não. São os melhores. E eles vêm como sapatinho de algodão. Eles calçam o sapatinho